Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai executar, então, a nossa EOCA, a nossa entrevista operativa centrada na aprendizagem, tá? Então, como eu falei anteriormente, essa é a primeira sessão que a gente vai fazer com a criança, né? Então, ela é de extrema importância a forma como a gente vai receber essa criança. A gente precisa trazer essa criança pra gente, né? Ter um acolhimento, ter todo um cuidado, porque é um ambiente estranho à criança, a criança nunca esteve ali. Tem crianças que são menos tímidas, mas tem muitas crianças que são mais tímidas, ficam apreensivas, então é uma situação fora do normal para a criança, então a gente precisa receber essa criança com muito acolhimento. Então, assim que essa criança chega, a gente conversa, tenta descontrair um pouquinho, explica, né, quem somos nós, por que aquela criança está ali, quem indicou, enfim, né? Para a criança começar a se soltar e se sentir um pouquinho mais confiante e tranquila, tá? Então, quando a gente for começar a nossa entrevista centrada na aprendizagem, a gente vai pegar a caixa, né? Tem gente que gosta de trabalhar com a caixa em cima da mesa, tem gente que gosta de trabalhar com a caixa no chão. Eu prefiro perguntar para a criança onde ela prefere. Então, assim, eu chego com a caixa e falo: olha, aqui tem um material que eu vou te mostrar, eu vou deixar você à vontade para mexer. Onde você prefere? Você prefere ficar aqui sentada na mesa? Você prefere sentar no chão? Eu sempre tenho um tapetinho no chão que eu coloco para a criança que se sentir mais confortável com isso. Eu tenho um sofazinho, enfim, né? Tem alguns ambientes aí a criança pode ficar à vontade. O sofá não é tão adequado, mas no chão, né? Tem muita criança que prefere, tem crianças que preferem na mesa. Normalmente a gente usa na mesa, tá? Eu não mexo na caixa, eu deixo a criança mexer na caixa. Então eu falo, olha, aqui tem um material para você usar, você pode ficar à vontade para abrir e eu queria que você me mostrasse, através desses materiais, o que você aprendeu a fazer, o que te ensinaram, o que você já sabe, né? Eu queria ver com todo o capricho que você sabe fazer. E aí eu deixo a criança à vontade para fazer. Então, o que a gente vai observar ali durante, né? Vai ter o vídeo onde eu vou falar o passo a passo dos itens que eu mais observo. Mas através desse desenvolvimento que a criança fez na entrevista, a gente vai saber o nível cognitivo que essa criança está, que nível cognitivo e que nível de aprendizagem essa criança se encontra. Se ela está na fase da escrita, no pré-silábico, no silábico alfabético, né? Então a gente já consegue observar isso também de acordo com a atividade que a criança faz ali. A gente já observa se ela tem um vínculo positivo ou negativo com a escola e com os professores e com os coleguinhas da escola. A gente já percebe se ela articula o fazer com o pensar, se ela tem dificuldade de planejar e de organizar as ações dela. A gente consegue ver também a modalidade de aprendizagem que essa criança se encontra. Se ela está na hipoassimilação, na hiperassimilação, na hiperacomodação ou na hiporacomodação. Tudo isso a gente já consegue perceber. A gente percebe se ela é uma pessoa muito perfeccionista ou se ela é uma pessoa que não é tão paciente assim. Enfim, a gente consegue ali na EOCA já observar várias questões e dali já começar a levantar as nossas hipóteses, tá? Então, por isso a importância desse primeiro contato, a gente ter todo um cuidado, ter toda uma atenção com essa criança, bom? Então, vou ver agora os materiais que a gente utiliza. Então, gente, vamos lá. Vou mostrar para vocês agora o que eu tenho aqui dentro da minha caixa de EOCA, tá? Lembrando novamente que a gente tem que adaptar sempre quando a gente for atender a criança, colocar o material de acordo com a faixa etária da criança que a gente vai atender. Isso é importantíssimo, a gente não pode esquecer, tá? Então aqui eu tenho, olha, livrinhos de história, tá? Aqui eu tenho assim coisas com idades aleatórias, tá? Eu só coloquei para vocês terem uma noção do que eu uso. Então livrinhos de história, canetinhas, tá? De várias cores. Sempre tomando cuidado para a gente utilizar um material com boa qualidade, tá? Não pode estar um material danificado, não pode ter um material, por exemplo, que não esteja funcionando, né? A gente tem que tomar um cuidado com isso. Massinha de modelar. A massinha, principalmente, a gente tem que estar sempre com ela nova, né? Porque a massinha é uma coisa que estraga fácil. Tem aqui mais livrinhos de história, tá bom? De outra faixa etária. Eu tenho aqui desenhos para colorir, tá? Variados. Tenho cola, borracha, tesoura, tá bom? Giz de cera. Tenho aqui lápis de cor.
E eu tenho lápis de escrever, e aí é um item muito importante, a gente tem que se atentar para isso. Os lápis de escrever, a gente aconselha a vocês colocarem sem ponta, tá? Esse aqui tá até bem apontadinho. O ideal é que eles estejam mesmo sem ponta, pra gente ver se a criança vai ter iniciativa de apontar, tá bom? Então, para isso também a gente tem que colocar sempre um apontador, tá ok? Eu coloco aqui sempre alguns pedaços de EVA, de cores variadas. Coloco também já uns pedacinhos cortadinhos, pequenininhos, tá? Tenho mais um livro de história aqui. E eu coloco também folhas de papel sulfite de cores variadas, tá? Então aqui eu tenho papéis coloridos, de várias cores para a criança utilizar. Normalmente eu coloco também papel com pauta, tá? Mas daqui acabou, tem até que repor. E aqui tem uma revistinha, tá? De atividades também, pra gente ver se a criança vai se interessar em fazer também. Isso aqui já é para uma criança maior, tá? Então assim, esse aqui é mais ou menos o exemplo do que eu coloco dentro da EOCA, tá? Eu tô sempre mudando, enfim, dando uma olhada no material. Uma vez por semana, pelo menos, eu dou uma olhada, vejo se está precisando repor alguma coisa, se está precisando trocar alguma coisa, ou durante a própria consulta mesmo, quando eu observo que estragou, que alguma criança quebrou, rasgou alguma coisa, eu reponho, tá? Então a gente precisa estar sempre atenta com isso, não esquecer de verificar se está tudo funcionando direitinho, as canetinhas principalmente, né, pra gente ver se não tem nenhuma falhando, tá? Eu tento deixar as coisas embaladas na própria caixa, para ver realmente se a criança vai ter a paciência, se ela vai ter iniciativa de abrir a caixa para utilizar o material. Isso a gente também observa muito durante a entrevista, tá? Então eu sempre conservo aqui na caixa, tá bom? Para proteger o material. E todas as vezes que eu vou atender a criança, pelo menos no dia anterior ou um pouco antes da consulta, eu troco os materiais e coloco de acordo com a faixa etária da criança, tá bom?